Então, boa noite para todas, para todos. Então, a gente vai... O foco hoje do nosso encontro é o capítulo 4 do texto da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, que chama Paulo Freire. Inclusive, o meu está com direito não sei se dá para enxergar, mas com direito a pontinho de exclamação e tudo. É um texto muito rico, né? Eu quero fazer várias observações para vocês assim, a respeito desse texto. É um texto muito doce, né? Muito... Ela mesma usa a palavra doçura logo no começo do capítulo. Acho que vale uma fala sobre isso, né? Então, eu grifei vários trechinhos para a gente poder discutir. E a ideia, gente, é que terminando hoje, não sei se a gente termina esses apontamentos hoje, acho que sim, acho que a gente tem tempo suficiente para isso. Mas a minha intenção é, ao terminar esse capítulo hoje, a gente decidir juntas e juntos aqui se a gente continua com a Bel nesse livro, que foi a proposta que eu fiz para vocês, né, no começo. Chegando no capítulo 4, a gente ia conversar um pouco. Ou se a gente passa para alguma obra do Paulo Freire e depois volta para a Bel, ou a gente vai criando caminho como a gente achar melhor, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje também. Se por acaso a gente não conseguir esgotar o capítulo 4, a gente faz semana que vem, e aí faz essa conversa na semana que vem, tá? Só que, gente, antes de chegar nesse capítulo 4, eu queria conversar um pouquinho com vocês, sempre tentando trazer um pouco das provocações que vocês estão trazendo nos encontros, e também, não só pela provocação dos encontros, que têm sido sempre muito ricas, mas alguma coisa que tem muito a ver com o que ela vem discutindo desde o começo e que vai aparecer nesse capítulo 4 de forma contundente. Então, tem um trechinho aqui, vou até começar por ele, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu não tinha separado logo de cara. Ó, eu vou ler, é um trecho de texto do Paulo Freire, está na página 80 do livro da Bell Hooks, e é um trecho que ela retirou do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, tá? Vou colocar aqui no chat, Por uma Pedagogia da Pergunta, que é uma obra, inclusive, que ele dialoga, né, com outro teórico. E ela retira um trechinho desse texto e coloca aqui, ela cita, né, na página 80. E que tem muito a ver com algo que a gente discutiu na semana passada, sobre lugar de fala, e eu acho que a gente precisa falar mais um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, precisamos falar muito sobre isso, mas vamos falar pelo menos mais um pouco e depois vocês decidem até onde que a gente vai. Então, eu vou começar com vocês lendo esse pedacinho, que é um pedaço que a Bel cita, do próprio Paulo Freire falando. Gente, ele está falando sobre lugar de fala. É isso que ele está falando aqui, né? Por mais incrível que possa parecer, já que esse conceito chegou para a gente muito tempo depois, né? Esse conceito chega para nós no Brasil muito tempo depois, e ele também não está usando essa expressão, ele não está nomeando dessa forma aqui, mas vocês vão reconhecer bem que o problema aqui já está posto, né? E ele tem posicionamento sobre isso. Então, eu vou ler, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, e depois eu trouxe algumas definições para vocês. Então, acho que a ideia é juntos que a gente possa se armar um pouco de algumas definições e possa pensar tudo isso da forma mais crítica possível. Então, Paulo Freire vai dizer o seguinte: se as mulheres forem críticas, terão que aceitar nossa contribuição como homens. Assim como os trabalhadores têm que aceitar nossa contribuição como intelectuais, porque é um dever e um direito que eu tenho de participar da transformação da sociedade. Vou ler de novo. Se as mulheres forem críticas, terão que aceitar nossa contribuição como homens. Assim como os trabalhadores têm que aceitar nossa contribuição como intelectuais, porque é um dever e um direito que eu tenho de participar da transformação da sociedade. Assim, se as mulheres devem ter a principal responsabilidade em sua luta, elas têm de saber que essa luta também é nossa, isto é, daqueles homens que não aceitam a posição machista no mundo. O mesmo se dá com o racismo. Enquanto o homem branco, aí ele coloca aparentemente, em itálico, porque sempre digo que não tenho muita certeza da minha branquidão,
A questão é saber se eu estou realmente contra o racismo de forma radical. Se estou, então tenho o dever e o direito de lutar com o povo negro contra o racismo. Vou ler a parte final novamente. O mesmo se dá com o racismo. Enquanto homem branco, aparentemente, porque sempre digo que não tenho muita certeza da minha branquidão. A questão é saber se eu estou realmente contra o racismo de forma radical. Se estou, então tenho o dever e o direito de lutar com o povo negro e contra o racismo. Paulo Freire. O que eu sugiro, assim? Que a gente pense um pouco no que é racismo, que a gente, a partir de uma definição, que a gente pense no que é branquitude, a partir de uma definição, e que a gente pense nos conceitos de lugar de fala e representatividade. Quais são as diferenças desses conceitos, porque são dois conceitos distintos, não é a mesma coisa, e de que maneira que essas esferas se cruzam. E a gente conversa um pouquinho. Então, vamos lá. Vou ler com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho do tamanho da fonte, que aí vocês conseguem acompanhar também um pouquinho mais. Então, ó, esse texto é um texto, é de uma entrevista, na verdade, da Eliane Brum. Deixa eu mostrar aqui para vocês o título. Tá nesse jornal, É o País. Esse jornal é ótimo, gente. Ele não é gratuito, mas você se cadastrando, você consegue ler 9 textos, ou até de cada aqui em cima, por mês. É ótimo, para quem não conhece, recomendo também como leitura. Esse é o título, Um Negro e Eterno Exílio, A Longa Travessia de Carlos Moore. E aí a Eliane Brum vai entrevistá-lo. E aí eu coloquei um trechinho. Deixa eu colocar aqui na busca que eu encontro mais fácil o trecho para vocês. A gente vai ler especificamente uma definição que ele dá de racismo, tá? Vou ler devagar e a gente vai comentando. Então, ó. Então, lembra o que eu falei, né? Vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre branquitude, sobre lugar de fala, sobre representatividade. Vamos pensar esses 4 conceitos para que a gente possa acompanhar melhor essa discussão que está posta aqui pela Bell Hooks e também esse nosso mundo atual. E também um pouco das provocações, né? Que, enfim, vários de vocês trouxeram na semana passada. O racismo não é uma simples tecedura de preconceitos aberrantes. Ou seja, não é um simples tecido de preconceitos das pessoas. Esse começo já é genial, gente. O racismo não é uma somatória de preconceitos aberrantes, nem uma confabulação ideológica descartável, tampouco uma realidade oportunista surgida há pouco, e muito menos uma doença. Se trata de uma estrutura de origem histórica que desempenha funções benéficas para um grupo. Então, é isso. O racismo tem uma origem histórica e desempenha uma função benéfica para um grupo específico. Essa é a função do racismo: beneficiar um grupo. Se trata de uma estrutura de origem histórica que desempenha funções benéficas para um grupo, que por meio dele constrói e mantém o poder hegemônico com relação ao restante da sociedade. Então, por meio do racismo, um determinado grupo domina o outro. Esse grupo instrumentaliza o racismo através das instituições e organiza, por meio do imaginário social, uma teia de práticas de exclusão. Vou ler de novo. Este grupo, que é beneficiado, instrumentaliza o racismo através das instituições, porque a gente está falando de uma estrutura social. A gente não está falando só do preconceito das pessoas, a gente está falando de um sistema que opera com instituições. E organiza por meio de um imaginário social, porque você tem uma série de crenças, de ideias que estão na cabeça das pessoas dessa sociedade, uma teia de práticas de exclusão. Desse modo, preserva e amplia os privilégios sociais, o poder político
e a supremacia total adquiridos historicamente e transferidos de geração a geração. Então, quer dizer, o grupo que é beneficiado tem muitos privilégios sociais, tem poder político e tem supremacia. E esse sistema racista vai ajudar que as coisas continuem como elas são. Em uma sociedade já multirracial e mestiçada, ele serviria para preservar o monopólio sobre os recursos para o segmento racial dominante. Veja que, por enquanto, ele nem está falando necessariamente de brancos e negros. Claro que quando a gente fala do Brasil, a gente sabe exatamente de quem que a gente está falando. Mas a gente está falando de um sistema racista. Seria um sistema total que se articula desde o início mediante 3 instâncias operativas entrelaçadas, porém distintas. Então, veja, é algo muito complexo, que opera em 3 instâncias operativas entrelaçadas, distintas. As estruturas políticas, econômicas e jurídicas do comando da sociedade, o imaginário social total, que controla a ordem simbólica, os códigos de comportamento que regem a vida interpessoal dos indivíduos que fazem parte dessa comunidade. Então, você tem uma estrutura de poder político, econômico e jurídico. Quem está no poder político, quem tem poder econômico e quem faz as leis. Você tem quem produz conhecimento, portanto, quem gera todo o imaginário social que circula na sociedade e que controla a mídia, que controla o cinema, que controla as artes e que, portanto, organiza a nossa maneira de pensar. E você tem uma série de regras e códigos de comportamento que vai garantir que a comunidade se comporte dessa maneira. Assim, não é possível atacar o racismo em apenas um lugar, porque nada vai se modificar. Hoje em dia, o racismo atingiu tal grau de sofisticação que nega a si mesmo e pretende não existir. Negar a existência do racismo, transformá-lo em tabu social, tratá-lo como aberração ou reduzi-lo à discriminação e ao preconceito, olha só que interessante, não dá para reduzir o racismo à discriminação e ao preconceito. É a melhor forma de encobri-lo e protegê-lo, enquanto estrutura sistêmica. Por isso, sempre que o ser humano o nega ou simplifica, está automaticamente em cumplicidade sistêmica com ele. Então, gente, vamos falar sobre uma coisa muito importante, que acho que ajuda muito a entender a maneira como a Bell pensa tudo isso e o que ela expressa nos textos dela, e ajuda também a gente, aos poucos, a ir entendendo isso tudo. Tem muita gente que não se vê como pessoa, como alguém preconceituoso, usando critérios raciais. Imagino que nosso grupo todo aqui se enquadra nisso. Graças, né? Isso não significa que nós não estamos numa sociedade racista, porque a gente não está falando da mesma coisa. Então, separar essas duas coisas é muito importante. É muito importante, porque a gente não está falando dos preconceitos do indivíduo, a gente está falando de uma estrutura muito mais complexa. Como as pessoas que vivem dentro dessa sociedade, se elas forem completamente acríticas ou tiverem sido criadas em ambientes em que elas aprenderam determinados valores e não puderam revisar esses valores, elas também podem ser preconceituosas. Vocês vejam que aí é um adendo. Ela vai ser a executora, ela vai ser a efetivadora do preconceito e da discriminação. Mas são duas questões que são distintas. Então, a gente está falando de algo muito maior. Então, gente, quando a gente começa a pensar no que seria lugar de fala, a gente tem que lembrar disso. Não há sentido em eu reduzir a questão do que seria o conceito de lugar de fala ao posicionamento de um indivíduo, por conta das suas características pessoais, porque não é disso que a gente está falando. Não é disso. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Primeiro, então, vai ser, a gente na semana passada estava falando,
e falamos um pouquinho sobre isso, né? Falamos sobre racismo, lugar de fala, branquitude, etc e tal. Então, eu peguei uma discussão um pouquinho de cada, uma definição um pouquinho de cada um. Vamos ver se vocês já conseguem ver. Dá para ver já? Eu não consigo ver vocês, então vocês me falam no áudio aí, que aí eu já começo a ler. Tá, entrou. Beleza. Então tá. Eu vou ler, gente. Então aqui tá mais simples. Eu fui realmente fazendo agora minutinhos antes do nosso encontro, mas acho que é suficiente, tá? E depois a gente começa a conversar um pouquinho. Depois, se necessário, depois eu trago outras indicações. E tenho também muita indicação de bibliografia que posso passar para vocês, né? Mas como é aqueles adendos, né, que a gente está fazendo, não me preocupei tanto com isso, mas depois eu posso trazer. Então, vamos pensar o seguinte, sobre a branquitude, né? Bom, então, pensar numa definição. A branquitude seria uma experiência histórica. Então, uma experiência histórica coletiva. Então, gente, branquitude não é cor, né? Vamos pensar nisso. É uma experiência histórica coletiva, com determinadas características que formou uma certa sensibilidade, uma certa perspectiva e uma espécie de psiquismo em determinadas pessoas, certo? Então, você tem uma estrutura a gente fala muito na filosofia que é uma estrutura de subjetividade, é um tipo de pessoa. Você criou um tipo de pessoa, a gente está falando de um exemplar social, certo? A gente está falando de pessoas que tiveram uma vivência histórica ou que receberam uma educação que trouxe as marcas de uma história coletiva, com determinadas características, formaram uma determinada sensibilidade, com uma determinada perspectiva e um determinado tipo de psiquismo. A experiência histórica da branquitude é uma forma de experimentar o mundo. Então, quem está dentro dessa experiência histórica e olha o mundo a partir dessa perspectiva, experimenta o mundo dessa maneira. Em que está fundada essa forma de vida, gente? No privilégio, né? Então, eu considero que o traço principal da branquitude é o privilégio. Muitos privilégios, né? Usufruir de muitos privilégios, tá? Vou evitar os comentários para vocês poderem ir pensando. Os sujeitos são brancos, são pretos, são amarelos. Eles não são branquitude, eles também não são negritude, porque a branquitude ela é uma estrutura histórica, né? Então, a cor, ela está na nossa pele, certo? Mas para você se identificar com uma experiência histórica, precisa de mais que isso, né? Senão eu teria que dizer que toda pessoa preta está militando no movimento negro ou está ligado com uma experiência histórica de libertação antirracista. Não é assim que funciona. Então, a branquitude, ela é uma estrutura, né, histórica coletiva, uma experiência histórica coletiva. E esse sujeito, independente da situação, ele não pode ser reduzido à experiência que ele foi exposto. Ele pode até ser apenas a experiência que ele foi exposto, mas ele pode não ser. Ou as suas condições de origem, mas a forma como ele lida com a estrutura que ele nasceu. E com isso eu trago o Paulo Freire, que a gente começou justamente com isso, né? Como que esse sujeito que nasceu com a experiência histórica da branquitude, é que eu estou tomando a branquitude como situação, porque ela é a nossa questão, como que esse sujeito reage a isso? Como que ele lida com isso, né? E aí eu coloco uma pergunta aqui para vocês, que eu acho que essa pergunta ela é fundamental para a gente operar o nosso cérebro nos tempos que a gente está vivendo. O sujeito que está diante de você, ou até você mesmo, né? Nós aqui que estamos nesse grupo, a gente reproduz conscientemente ou inconscientemente a estrutura de poder da branquitude? Essa é a pergunta. Não é a cor da tua pele. Essa é a questão. Então, eu peço que vocês guardem essa questão. Vocês pensem com muito cuidado nela, né? Ok. Trouxe um outro conceito que também é bem complicado e as pessoas têm falado bastante. Existe racismo reverso? Gente, não existe racismo reverso pelo seguinte. Lembra lá a definição que a gente acabou de ver de racismo? O racismo é uma estrutura sistêmica, certo? Que organiza a sociedade em prol de um grupo, né? Se nós estamos falando de Brasil, e aí vou dizer bem claramente, existe racismo reverso no Brasil? Não, não existe. Não tem como, porque não tem empiricamente, historicamente, factualmente, isso é um absurdo falar disso, né? Isso não significa que pessoas negras não tenham preconceitos ou até discriminem ou até segreguem alguma pessoa branca. Mas isso não faz com que isso seja racismo reverso.
Como que eu opero com esses conceitos, gente? Entendendo que preconceito, discriminação são atitudes que o sujeito pode ter como uma pessoa, individualmente, mas isso não caracteriza uma estrutura sistêmica. Então, quando as pessoas falam de racismo reverso aí, não vou nem ficar tentando interpretar porque que as pessoas usam esse conceito, né? Pode ser porque elas estão enganadas, certo? Pode ser porque elas estão querendo enganar mesmo, né? Às vezes as pessoas usam porque estão iludidas, às vezes elas usam porque elas estão querendo criar mesmo confusão conceitual. E por fim, gente, o conceito que acho que é o que mais motivou a nossa conversa na semana passada, e o Paulo Freire, pelo menos na minha interpretação, está falando justamente disso, né? Lugar de fala é diferente de representatividade. Quem confunde esses dois conceitos não está usando a base conceitual, teórica, do próprio feminismo negro, que é quem trouxe esses conceitos à baila, certo? A partir do momento que você tem conceitos que são teóricos, discutidos dentro um espaço de conhecimento, você não está falando de opinião. Você está falando de um conceito que foi construído dentro de obras, de discussão, etc. e tal. Estou falando de produção de ciência humana. Então, lugar de fala não é representatividade. Aí eu fiz alguns apontamentos aqui, espero que ajude. O conceito de representatividade, ele é um conceito que está dentro de um campo ético-político, né? Talvez para entender é mais fácil pensar que está dentro do campo político. É que eu procuro não diferenciar ética de política, então pus ético-político, mas representatividade é um conceito da atividade política. Ele garante ou possibilita que demandas de grupos, de segmentos, de setores, de classes, de povos, de territórios, de etnia, de gênero sejam escutados e até atendidos. Possibilita que haja justiça distributiva, que não haja autoritarismo de um grupo sobre os demais. Então, assim, você tem na direção da UNAS, você tem nos grupos que vocês estão em Heliópolis, ou você tem na direção de uma empresa, ou você tem na gestão de uma escola, você precisa garantir representatividade, certo? Porque aí você tem chance de ter várias demandas escutadas e até atendidas. Só que, gente, campo ético-político é diferente de campo de produção de conhecimento. Campo de produção de conhecimento é outra coisa. Quando as coisas andam juntos é ótimo, mas nem sempre isso acontece, né? Lugar de fala, ele é um conceito do campo da epistemologia, do campo da teoria do conhecimento, do campo da produção do conhecimento. O que ele garante? Ele garante que você reconheça que há produção de conhecimento em diversas culturas, em diversos grupos, em diversas etnias, em diversos gêneros, e que se crie condições para que se produza e reproduza conhecimento com diferentes perspectivas, lugares múltiplos, que dificultarão que um lugar de conhecimento seja usado como forma de dominação. Então, por exemplo, a minha área mesmo, que é a filosofia, ela é muito dominada pelo homem branco que pensa. Então, e europeu, você praticamente não tem outros lugares de produção de conhecimento. Você fala em filosofia africana, a pessoa fala, isso não existe. Filosofia latino-americana, a pessoa fala, isso não existe. Até pouco tempo atrás não se reconheciam a produção filosófica feminina. Então, quando você fala lugar de fala, você está dizendo, olha, tem outros grupos que pensam, né? Com esse conceito, a gente reconhece que é necessário que possamos enunciar, ouvir e respeitar a diversidade de vozes e conhecimentos que até hoje têm sido negligenciados por uma sociedade patriarcal, colonial, capitalista, heteronormativa e por outras tecnologias de violência e subordinação. Só que agora vou colocar um tema forte aqui e eu quero que vocês pensem com muito cuidado sobre isso e fiquem à vontade para discordar. Mas eu vou colocar para vocês o que eu penso, a maneira como eu, né, enfim, entendo isso. O fato de que tudo isso é verdade, que todos esses grupos produzem conhecimento, não significa que o fato de eu ser uma pessoa que faço parte de um povo indígena, que necessariamente eu produza conhecimento. Então eu ponho aqui, ó, mas isso não significa que o conhecimento é validado pela identidade, pela experiência pessoal do indivíduo, pelo sofrimento ou pela vivência da opressão, pela cor, pelo gênero. Porque senão, gente, seria dizer que só pelo fato de que eu tenho vulva, eu já estou produzindo conhecimento. E o problema é que a coisa foi descambando justamente para isso, né?
Eu coloco assim, ó, mas isso não significa que o conhecimento é validado pela identidade, pela experiência pessoal do indivíduo, pelo sofrimento, pela vivência da opressão, pela cor, pelo gênero com que nos identificamos. Nem que quem não tem algum desses marcadores está necessariamente fora desse lugar. Porque às vezes você vai ter aquela pessoa que está dentro do grupo, mas ela não está, por uma série de razões, produzindo conhecimento, às vezes até porque ela não tem nem como, não tem nem condições para fazer isso, pela própria história de opressão que ela vive, e outra pessoa que está de fora pode estar produzindo conhecimento sobre aquela realidade. Então, o conceito de lugar de fala, nas redes sociais, ele foi sendo deturpado. O lugar de fala é uma posição social que permite produção de conhecimento. Estamos falando de validação de conceitos, de teses, de dados. É preciso atentar à garantia da enunciação, do respeito, da validação dos diversos saberes, não estritamente acadêmicos, mas das culturas oralizadas, de povos originários, de ações comunitárias, como os movimentos sociais periféricos. Mas isso não significa ignorar que nesses espaços há também imbecis, como há no meio acadêmico, no âmbito da alta ciência. Assim, é difícil, muito difícil, que um indivíduo ele não perceba quando ele está sofrendo um preconceito, ou quando ele está sofrendo algum tipo de segregação, ou seja, quando ele está sendo discriminado. A gente sente, a criança sente, as pessoas sentem isso, né? Mas eu queria que vocês pensassem muito nisso, assim, não é todo mundo que percebe o racismo, mesmo quem tem a pele preta. Ela sente o preconceito do outro, ela sente que ela está sendo segregada, e ela sente dor. Mas para ela entender esse processo todo que domina essa sociedade, isso é produção de conhecimento coletivo. É o que a gente está tentando junto. Esse capítulo 4, gente, que é o que a gente está agora, aqui do livro da Bell, ele, além dele ter essa sentença que eu li para vocês logo no começo, né, que é, enfim, muito significativa, né, sobre o Paulo Freire defendendo, eu tenho dever e direito de transformar a sociedade, né, e ainda questionar a sua própria branquidade, né, como ele diz, né, naquela época não se usava ainda o termo, enfim, branquitude, apesar de que tem gente que distingue, viu, gente, os conceitos, né, fala de branquitude como uma estrutura social e fala de branquidade como a cor mesmo, isso é bacana também, né, ajuda bastante a pensar. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito bonita que a Bel fez aqui, que é ter escrito um diálogo, porque, assim, ela tenta, a gente já conversou sobre isso, né? Ela tenta trazer uma forma de texto que já é uma forma intimista, né? De narrativas, de relatos, né? De contar as experiências dela. E aqui ela resolveu fazer mais um exercício de proximidade, que foi criar um diálogo. Porque o diálogo, você escrever um diálogo, é uma forma ética de escrever, gente. É uma maneira bacana porque envolve escuta, né? Só que aí ela criou uma retórica muito interessante, que foi criar um diálogo dela com ela mesma, porque na verdade ela chama Gloria Watkins, ou seja, ela tá. A Bell Hooks é um nome, né, que ela cria. Na verdade é o nome da avó, mas ela usa o nome, né, que ela fala que é o nome dela como escritora, e ela acaba fazendo esse diálogo. E aí eu vou falar para vocês algumas coisinhas que eu separei e a gente vai conversando. Eu vou chamar a atenção e vou ler uns trechinhos, né? Na página 65, no primeiro parágrafo, aqui no segundo parágrafo, na verdade, ela fala que foi imensamente influenciada pelo Paulo Freire. E aí, na página 66, duas, quatro, seis, sete linhas abaixo aí na página 66, ela fala assim: quando encontrei a obra de Freire, bem no momento da minha vida em que estava começando a questionar profundamente a política da dominação, o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização que ocorre dentro dos próprios Estados Unidos. Me senti fortemente identificada com os camponeses marginalizados de que ele fala, e com meus irmãos e irmãs negras, meus camaradas da Guiné-Bissau. Então, veja, nesse trechinho, ela levanta essas categorias analíticas que a gente está falando, né? Categoria de gênero, categoria de raça, categoria de território, categoria de classe, o fato de você estar num determinado território que foi colonizado. Então, quando você vai olhar um fenômeno,
Você olhar com essas categorias analíticas, você consegue ver mais coisas. E ela fala que foi justamente quando ela estava questionando tudo isso que ela acabou conhecendo. Aí, um pouquinho mais abaixo, ela diz assim, olha, Paulo foi um dos pensadores cuja obra me deu uma linguagem. Já tinha lido essa frase para vocês em outro momento. Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Veja que a concepção que ela está usando de identidade aqui é completamente diferente. Isso é uma outra discussão muito legal para a gente fazer. Uma coisa, gente, é você pautar aquilo que você é em traços pessoais daquilo que você é como pessoa. A outra é você construir uma identidade coletiva. Então, assim, muitos de vocês aqui que estão juntos, que já atuaram juntos em muitas frentes, vocês têm uma identidade coletiva. Isso é ótimo para tudo, para a luta, para a produção de conhecimento, para. Então, a gente também pode pensar nessa noção de identidade, né? Tirando ela um pouco do aspecto individual, né? E pensando de forma coletiva. Uma frase isolada de Freire se tornou um mantra revolucionário para mim. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Vou ler de novo. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Então, essa frase do Paulo Freire, ela é muito importante, porque assim, a gente teve durante muito tempo uma esquerda que achava que as pessoas só se tornam pessoas ou sujeitos políticos depois que passa por um determinado tipo de processo. E na verdade ele está dizendo, você não tem, você já entra num processo como sujeito. O que vai acontecer com você é que você vai conseguindo desenvolver potencialidades que você não tinha. E quando eu falei para vocês, a gente entra, às vezes, não sabendo de uma determinada coisa e vai construir conhecimento coletivo. Mas você entra como sujeito, né? Você não entra como objeto. Então, isso é muito importante. Na página 67, ela se pergunta, né, para si mesma no diálogo, se existe algum vínculo da gente conseguir processos de conscientização dentro de um processo de descolonização. Se a noção de conscientização do Paulo Freire, que é essa conscientização de dentro para fora, que se dá na prática e coletivamente, ou seja, quando você está junto construindo e você aos poucos vai se dando conta, né, do que de fato está acontecendo ali, a combinação da relação entre teoria e prática, se isso por si mesmo já não tem a ver com o processo de descolonização, de você entender que você vive numa sociedade cuja estrutura é colonial e o quanto essa estrutura colonial moldou você. No capítulo 5, é que é um trechinho que eu separei mesmo para a gente ler junto. Nas primeiras páginas, a Bel tem um texto muito bonito, eu queria terminar com ele hoje. Apesar de ser dela, está cumprindo um pouco aquele nosso propósito de escutar alguma outra coisa para terminar a nossa noite. Ela diz assim, ó, cheguei à teoria porque estava machucada. A dor dentro de mim era tão intensa que eu não conseguia continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, aprender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim. Mais importante, queria fazer a dor ir embora. Vi na teoria, na época, um local de cura.